Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Emily e eu gosto de compartilhar alguns pensamentos e reflexões sobre a vida, sobre a palavra de Deus. E essa semana, na verdade, a semana que passou, aconteceram algumas situações que me fizeram refletir sobre um ponto, né? E aconteceram, como eu falei, algumas coisas que me fizeram assim me sentir como se muito para baixo, né? Resumidamente é isso. Parecia que eu tinha nadado e não saído do lugar. Vocês já tiveram essa mesma sensação? De que eu fiz um grande esforço, faço um grande esforço, mas parece que as coisas não mudam, não altera nada, continua tudo do mesmo jeito. Parece que, como que eu vou explicar? Mas a sensação é de que eu tô numa corrida e, e alguém vai chegar. E são que eu tenho que não serei eu, sabe? É como se fosse uma corrida de que todo mundo tá dando o seu melhor, todo mundo tá tentando fazer alguma coisa, todo mundo tá indo, tá trabalhando, tá se esforçando e tá indo e tá avançando e eu não tô saindo do lugar, sabe? De vez em quando tem esses sentimentos. Eles vão e voltam, enfim. E essa semana, na semana né, que eu comecei a sentir isso de novo, eu fiquei muito angustiada, uma sensação de que voltei a estaca zero. E eu fiquei pensando, eu tava tomando um café da manhã, assim, organizando para limpar a casa, e de repente, assim, me veio na mente, é o Senhor falando conosco, né? Não é de repente, é o Senhor que fala com a gente. E eu pensei, eu deveria ser mais bondosa comigo. Eu preciso deixar de ser tão exigente comigo mesma, tão má comigo mesma. E isso me fez entender e pensar, isso tem sentido, isso faz muito sentido, né? E sobre esta sensação que eu comentei no início, a sensação de que eu tô numa corrida e que tá todo mundo ali batalhando para chegar num lugar, mas é que eu não vou chegar, os outros vão chegar, os outros conseguem, os outros avançam, os outros vão para frente, os outros se conhecem e se descobrem e eu tô ali ainda nessa luta, né? Ainda tô perdida e eu pensei, nossa, isso é uma corrida, mas é uma corrida da comparação. Por quê? Eu tô medindo o meu avanço pelo avanço do outro, né? Eu começo a me sentir para baixo porque eu olho para o outro já foi. Eu começo a sentir que eu não avanço e os outros vão conseguir porque eu tô olhando para o outro. E essa corrida da comparação, essa régua da comparação, onde eu meço o que eu conquistei e que o outro conquistou, ela é muito injusta, porque parece que a gente nunca alcança aquele ponto, nunca consegue chegar lá no final. E é um sentimento tão ruim, é algo assim que parece que nos paralisa, e a ação que a gente tem é vou parar por aqui mesmo, não tô conseguindo mesmo, vou parar de fazer tanto esforço. E o Senhor falou comigo e eu quero falar isso pra você. Seja mais bondosa com você. Tenha calma, sabe? Se perdoa mais, se perdoe mais, porque nós erramos, todos erram. E é quando a gente erra que a gente aprende e a gente faz certo. E é assim, cada um com seus passos, mas a gente consegue ir lá, chegar em algum lugar. Consegue sim. Vamos ser mais bondosas com a gente, tirar de nós essa carga tão grande, porque tantos já colocam essa carga na gente, tantas pessoas colocam esse peso na gente, porque a gente também vai colocar mais peso. E na Bíblia tem um versículo, né? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu quis pesquisar algum versículo sobre comparação. Eu falei, será que na Bíblia tem algum versículo tão específico sobre comparação? E eu achei, tá lá em Gálatas, no capítulo 6, o versículo do 4 ao 5, que diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Parece que Deus tira um peso da gente.
Nossa, o Senhor é tão bondoso conosco. O Senhor é tão bom com a gente. Por que a gente também não vai ser boa conosco, com a gente mesma? E esse texto fala, esse versículo fala muito sobre isso. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo. Quando a gente compara os atos dos outros, a gente se sente para baixo. Quanto mais a gente se compara ao que o outro conquistou, mais nós nos sentimos um fracasso. E a Bíblia nos ensina que a gente deve comparar, examinar os nossos atos. Ou seja, começa a lembrar de tudo que você já venceu, de tudo que você já conquistou. Começa a pensar em tantas coisas que você errou, mas que depois você acertou com o seu erro. Quantas coisas que você tem feito de pouquinho em pouquinho. Olha para trás quanto você já avançou. Examine, que a gente possa examinar os nossos próprios atos, porque isso vai fazer com que a gente tenha orgulho da gente, das nossas conquistas. Sempre, as pessoas falam, não sei de onde surgiu, né, esse pensamento, mas falam, se compare não se compare com o outro, mas se compare com você mesmo, com o que você era ontem, né? Compare-se com quem você era ontem. Eu não sei bem, ficou confuso porque eu não lembro direitinho como é que tá escrito, né? Como é que é essa frase, mas se compare com quem você era ontem. E é isso que está dizendo aqui, olha, a Bíblia já nos ensinando o que os outros estão ensinando agora, mas a Bíblia já ensinou-nos há muito tempo. Então vamos nos comparar com quem nós já conquistamos, com que já conquistamos, com quem nós fomos, né? Com que já vencemos, e vamos ter orgulho de nós mesmos, orgulho de tudo que já conquistamos, que vencemos, que lutamos. E o Senhor foi conosco, o Senhor nos ama mesmo com tantos erros e falhas, e o Senhor não nos compara, o Senhor entende, e o Senhor nos formou diferente, cada um com seus dons, com seus talentos, com seu jeito de ser, e o Senhor não nos julga por isso, mas Ele nos ama, né? E o Senhor é tão bondoso conosco, vamos ser bondosas conosco também. E é isso, eu espero que essa reflexão tenha feito algum sentido para você, tá? Até a próxima, beijinho, tchau!